Gabriela Streit, eu sou médica com especialização em nutrologia e hoje vou falar um pouquinho sobre a bromidrose. A bromidrose se caracteriza pelo suor em excesso e principalmente com um odor não muito bom. Muitas pessoas se queixam disso e eu vou explicar um pouquinho o processo de formação, então, não só do excesso de suor, mas principalmente da mudança da característica desse suor, porque o nosso suor deve ser algo sem cheiro e principalmente sem nenhuma outra característica de cor ou de qualquer outro tipo de alteração desse líquido. Muitas vezes, o que acontece? Os pacientes não entendem que a pele é um órgão excretor e o suor é um dos mecanismos pelos quais a gente consegue eliminar toxinas do nosso organismo. Se a carga tóxica que a gente tem durante todo o dia excede a capacidade de detoxicação do organismo, o que pode acontecer? A gente pode eliminar através não só do suor, é claro, mas através das fezes, através da urina, uma carga muito maior de toxinas, que a gente chama de exotoxinas. E nessa eliminação, o que pode acontecer? Macromoléculas podem sair e essas macromoléculas em excesso são um caldo de cultura para muitas bactérias, principalmente as bactérias anaeróbicas, que percebendo que nesse processo no local há essa grande quantidade de macromoléculas e exotoxinas, aproveitam e começam a se proliferar, a crescer, que é a relação desse excesso de cheiro, desse mau cheiro que a gente tem na própria axila. Muitas vezes também esse excesso da produção de bactérias nesse local, que são essas bactérias anaeróbicas, podem produzir também a modificação até mesmo do local com a coloração. Então muitas vezes a sua roupa acaba ficando, roupas brancas acabam ficando um pouco mais escurecidas, enfim, até por esse excesso então de produção dessas bactérias que colonizam o local. Então, para entender bem, a gente tem que entender como que a gente pode reverter esse processo. A gente pode reverter esse processo por várias formas, ou seja, diminuindo a carga tóxica, e essa carga tóxica vem não só da sua alimentação, que não é geneticamente compatível com você, desde a parte da mastigação até a parte da digestão. Então você precisa ter uma quantidade de ácido clorídrico adequada, uma quantidade de enzimas digestivas adequadas para que essa digestão seja efetiva. Então que você tenha lá na disponibilidade da digestão aminoácidos, glicose e ácidos graxos, então que você não tenha peptídeos ou que mantenha a quantidade de proteínas mal digeridas ou até mesmo de amido mal digerido ou até mesmo de gordura mal digerida. Isso tudo é, vamos dizer assim, um caos de cultura para que a gente não consiga absorver e a gente não consegue lidar com essas macromoléculas e acaba através do nosso sistema de eliminação de excreção colocando essas macromoléculas muitas vezes para fora e aí sim a gente tem esse processo de colonização exacerbada pelas bactérias anaeróbicas. Outra coisa que pode também propiciar com que a gente tenha um aumento dessa carga tóxica é o próprio ar, a poluição ambiental ocasionada pelo ar, pela água. Muitas vezes a gente toma água e nem sabe de onde está vindo. Essas águas não são mais de mananciais, são águas de tratamento, são águas de estações de tratamento de água. Então muitas vezes é difícil a gente ter o contato com uma água realmente pura. Os produtos de higiene pessoal, shampoos, cosméticos, os produtos de limpeza também, as quantidades de agrotóxicos que a gente tem, os recipientes que a gente transporta os nossos alimentos e as nossas condições de transporte até mesmo da própria água, as roupas, a parte sintética das roupas, enfim. Então a gente tem uma grande quantidade de toxinas que a gente entra em contato todos os dias através das nossas atividades. E o nosso sistema de detoxicação também ele tem que estar bom. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que melhorar não só a compatibilidade da nossa alimentação, mas também propiciar e observar que algumas vezes a gente precisa auxiliar os nossos órgãos de detoxicação para que eles consigam fazer a melhor forma, não só a detoxicação, mas melhorando essa parte do estresse oxidativo, que principalmente é feita pelo nosso fígado. Então, muitas vezes a gente pode auxiliar esse processo quando o paciente, a gente observa isso não só nas análises laboratoriais, nos exames, mas a gente observa pela própria sintomatologia, a gente pode auxiliar esse paciente melhorando então essa parte de detoxicação do próprio organismo, para que o paciente, diminuindo a carga tóxica e melhorando a detoxicação, consiga equilibrar e produzir então excreções, eliminações
sem macromoléculas, sem exotoxinas e que não vão fazer com que a gente colonize e o paciente acaba não tendo mais nenhum mau odor, nem a nível axilar, nem a nível plantar, porque muitas pessoas têm chulé também. Tá bem? Então essa foi a minha dica de hoje. Se você gostou, compartilha esse vídeo e me siga aqui no canal, que toda semana a gente vai ter um vídeo novo para poder auxiliar vocês nas suas dúvidas.